Ok, muito bem. Então, estamos aqui no primeiro dia do nosso Seminário Internacional Direito Luso-Brasileiro em Debate, aqui na Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, na cidade de Porto, Portugal, na modalidade híbrida, tanto presencial quanto online. E hoje iremos, então, iniciar o painel número 3. Portanto, sem mais delongas e também para não perdermos mais tempo, eu passo então a palavra à primeira expositora, a doutora Rosilene Aparecida Marton, da Unifiel, do Brasil, que irá falar sobre o neoconstitucionalismo brasileiro, a dignidade da pessoa humana e a eficácia do direito à moradia em face ao princípio da reserva do possível. Por favor, doutora Rosilene, tem 10 Doutor minutos. Leonardo, desculpa interromper só um minutinho, doutor Leonardo, só a título de informação, onde consta aí Prejan, que eu estou no computador no meu trabalho, é, é Francisco Nogueira da Silva, tá? Perfeito, tudo bem. Ok, Obrigado. muito obrigado. Portanto, doutora Rosilene, por favor, tem 10 minutos a partir de agora. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, colegas participantes aqui do primeiro Seminário Internacional de Direito Luso Brasileiro. Estou falando do interior de São Paulo, Lorena. É uma grata satisfação conversar com os senhores e participar desse seminário. Primeiramente, eu vou direto ao tema, já que estamos atrasados, eu também tenho que entrar em aula daqui a alguns minutos. O neoconstitucionalismo, também conhecido como constitucionalismo moderno, bem enfatizado e bem divulgado no Brasil, nesses termos, né, nesse conceito, ele sofre hoje, assim como muitos outros conceitos, no jurídico, no setor jurídico e também no setor histórico, uma crise. Nós vivemos uma crise de conceitos. E eu gostaria de salientar que a escolha desse tema veio justamente para nos alertar, enquanto docentes, né, ou enquanto ainda mestrandos, vamos dizer assim, melhor dizendo, que nós precisamos estar muito preocupados com a conceitualização de tudo que está acontecendo no mundo jurídico. Porque o que eu tenho acompanhado é muita gente trocando conceitos, por falta de conhecimento ou por necessidade mesmo, para satisfazer algumas demandas. Então, vamos iniciar. Qual o objetivo desse trabalho, né? É chamar a atenção, principalmente do brasileiro, que nós vivemos o maior déficit humanitário em termos de moradia. Eu iniciei o trabalho falando da dignidade da pessoa humana e trouxe 3 marcos principais de evolução da dignidade da pessoa humana, desde a antiguidade, passando pela Idade Moderna e chegando agora na Idade Contemporânea, mostrando que, desde a evolução da antiguidade, nós temos vários conceitos a respeito da dignidade da pessoa humana. Chegando agora na nossa Constituição de 88, na Constituição Cidadã, ela resgata, desde a nossa primeira Constituição de 1824, esse conceito de dignidade da pessoa humana. E nós estamos acompanhando esse movimento desde a Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu o primeiro fenômeno, que nós podemos dizer assim, sobre o neoconstitucionalismo na Europa, a partir da Alemanha, da Itália. E nós estamos resgatando aqui no Brasil, nesses últimos 10 anos, esse auxílio, principalmente esses benefícios sociais voltados para a dignidade da pessoa humana, aplicada ao direito de moradia, porque até então não existia esse instrumento orçamentário previsto legalmente para que nós pudéssemos fazer da dignidade da pessoa humana no aspecto moradia, nos últimos 20 anos, uma realidade. E nós estamos acompanhando isso com a emenda constitucional 26, desde 2000, que nós temos um orçamento, uma dotação orçamentária, que nós chamamos de mínimo existencial ou reserva do possível, que foi outro conceito que eu adotei no meu título, para garantir o direito à moradia digna para os brasileiros. Mas, para concluir aqui a minha breves palavras, podemos dizer assim, que nós estamos vivendo uma crise muito grande habitacional no Brasil, como nunca.
apesar de todos os programas sociais implantados nos últimos governos. Quero deixar registrado aqui que nós precisamos implantar uma habitação de Estado, independente do governo que esteja naquele momento sob a condição de governabilidade. Precisa ser uma política pública de Estado e não de governo, porque se trata de um direito social, né? Ele foi declarado universal, tá, pela ONU. Então, nós precisamos, principalmente no Brasil, que nós estamos vivendo essa bolha imobiliária, resgatar a importância desse direito social e implantá-lo definitivamente como um direito fundamental auto-aplicável, o que, infelizmente, nós precisamos contar com o ativismo do judiciário no que nós chamamos de constitucionalismo moderno. Finalizo as minhas palavras dizendo: é muito importante voltar a estudar conceitos. Bom dia, boa tarde, professor. Muito obrigado, doutora Rosilene. Realmente uma Sim. excelente exposição sobre um tema que é muito sensível para muitas pessoas e para muitos ordenamentos jurídicos, porque nós aqui em Portugal também temos uma crise habitacional gigantesca. E há aqui uma Imagino. discussão enorme, inclusive hoje a professora doutora Maria do Rosário Anjos falou isso no âmbito da sua explanação. São poucas casas com aluguéis, aqui em Portugal o termo é arrendamento muito alto, com salário mínimo muito alto, portanto o custo de vida subiu muito, com salários em baixos, tudo estagnado. Então, há muitas divergências sobre como deve o governo atuar, se vai atuar, se não vai atuar. Agora recorreram para a União Europeia, para a Comissão Europeia. Portanto, há aqui muita discussão, há aqui muita, digamos assim, muito pano para manga, não é? Para nós jogarmos sobre essa questão do direito. Mas muito obrigado pela sua explanação, cumpriu o tempo com excelência. Passando Obrigada, então professor. Eu vou para... só pedir licença aos colegas, que eu vou precisar sair dessa plataforma, tá? Porque eu vou precisar ingressar em sala de aula, mas eu vou acompanhar, tá? Muito Claro que sim, claro que obrigada. sim. Muito obrigado. Tchau, colegas. Seguida, então, para a próxima apresentação, temos a doutora Bruna Marques de Souza Carvalho, também da Unifiel, e que irá falar sobre o princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Doutora Bruna tem, então, 10 minutos. A partir... Não sei se vejo a doutora Bruna. Sim, eu tô Aqui, aqui. perfeito. Pronto, então tem 10 minutos a partir de agora. Certo. Bom dia a todos. Então, eu também vou iniciar aqui para não tomar mais o tempo. Bom, vou falar um pouquinho sobre o princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente passa a analisar a evolução constitucional brasileira, a gente verifica que a Constituição Federal de 88, ela foi a primeira a adotar a expressão direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais, quando a gente aborda esse aspecto normativo de direitos fundamentais, eles servem para basear normas que tratem de liberdades individuais e liberdades coletivas. Com a mudança na sociedade, novas formas de olhar o direito, começaram a surgir essas colisões de direitos. E a partir dessa necessidade de apaziguar os conflitos, é que a gente vem com essa conceituação de princípio do critério da proporcionalidade. Em várias decisões, o STF ele tem aplicado esse princípio. O ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que em vários precedentes do STF, é possível a gente verificar a compatibilização de uma lei com esse princípio por meio da aplicação do critério da proporcionalidade. E esse estudo ele é muito importante para que a gente também não confunda o princípio da proporcionalidade com o critério da razoabilidade. Quando a gente tem um choque, um conflito entre direitos, o que é que o intérprete ele busca? O intérprete ele busca tentar equilibrar valores. E a sua função é exatamente apaziguar aquele conflito, para que a gente não tenha um direito que seja que se sobressaia acima de outro, né? Quando a gente tem uma colisão de direitos, a gente tem que tentar ao máximo equilibrar esses direitos. E sempre que foi verificado que houve essa limitação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade ele deve ser observado de maneira que, nos atos do poder público, sempre haja uma correspondência entre os fins pretendidos e os meios que foram adotados.
Os direitos fundamentais, eles funcionam como uma espécie de baliza para a atuação desenfreada do poder estatal. Então, em razão disso, é que a gente sustenta a atividade limitadora e restritiva do Estado, que deve ser, igualmente capaz de limitar e de resguardar esses direitos. Então, o STF, ele tem procurado, né, solucionar esses conflitos de direitos fundamentais e adotado esse critério da proporcionalidade. Porém, é interessante a gente analisar mais a fundo algumas decisões do STF na jurisprudência como um instrumento mesmo de solução de direitos fundamentais, como solução de colisão de direitos fundamentais, e verificar também a proporcionalidade como um dos critérios de aferição da constitucionalidade das restrições a esses direitos fundamentais. Porque a proporcionalidade ela deve atuar como uma forma de proteger o núcleo essencial do direito. E eu vou encerrar por aqui também as minhas considerações, para não tomar mais o tempo. Perfeito, doutora Bruna, muito obrigado pela sua exposição. Realmente também nos trouxe aqui um tema que está muito em voga, não é? Sobre a questão do direito da proporcionalidade. Portanto, passando então para o próximo trabalho, da doutora Donizete Van Furué e do doutor Tiago Santos Andrade, também da Unifiel, que irão falar sobre os impactos sociais decorrentes da formação de feiras informais de produtores rurais em Macapá, Amapá, Brasil. Um estudo sobre a necessidade do trabalho e a prejudicialidade da informalidade na dignidade humana. Por favor, Oi, bom então, dia, professor. Tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Por favor, então, doutor, tem 10 minutos a partir de agora. Tá certo. Gente, quem estuda comigo sabe que eu trabalho muito as questões regionalizadas. E toda vez que eu paro para pensar nos problemas que a gente encontra na nossa comunidade, eu vejo de que forma eu posso fazer um estudo para conseguir entender por que aquilo está acontecendo e de que forma a gente pode tentar promover algum tipo de solução ou algum tipo de responsabilização de quem está ocorrendo em erro, certo? O nome do o título do nosso trabalho são os impactos sociais decorrentes da formação de feiras informais de produtores rurais em Macapá, Amapá, Brasil. Um estudo sobre a necessidade do trabalho e a prejudicialidade da informalidade na dignidade humana. Olha só, quando eu falo em informalidade no trabalho, eu estou falando daquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada, de pessoas que trabalham, às vezes, por conta própria ou, às vezes, por conta de terceiros, mas que elas são submetidas a alguns aspectos, a algumas situações que elas não são dignas. Como, por exemplo, nas feiras aqui de Macapá, a gente vê um enorme... Professor, o senhor poderia permitir o compartilhamento de tela, por gentileza? Eu vou pedir então aqui a colega Milena, por favor, se puder liberar aqui o compartilhamento da tela. Então, a gente consegue verificar uma série de problemas nessa informalidade. E o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que o governo, de forma geral, não tem conseguido acompanhar a necessidade dos produtores e das pessoas que estão trabalhando, né? Principalmente com produtos rurais, hortaliças, porcos, enfim, uma série de produtos aí. No nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa quantitativa, onde a gente foi até as feiras, verificamos que existem cerca de 16 feiras informais, e dessas 16 feiras, as pessoas trabalham num calor insuportável, em condições de infraestrutura inadequadas, totalmente inadequadas. Eu falo de vala no meio das vendas, onde se comercializa peixe vivo, peixe morto, onde se comercializa porcos que ninguém sabe a origem, de onde é a procedência, enfim, existe uma série de questões. Então, a gente tem dois viés aí. Se, de um lado, a gente tem a prejudicialidade do trabalhador, da pessoa que está trabalhando, de outro viés, a gente tem a prejudicialidade da própria população. A gente não sabe se o peso está correto do que está sendo vendido, a gente não sabe a procedência, a gente não sabe se vem com vírus, se vem com bactéria, se o produto tem algum tipo de certificação.
Então, é um problema social que vai abranger tanto a questão da dignidade da pessoa que está ali trabalhando, quanto a dignidade da pessoa que está adquirindo determinados produtos, né? Eu não consegui compartilhar a tela aqui ainda, consegui. Eu acho que eu consegui. Deixa eu ver. Agora só falta eu abrir aqui o trabalho. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Estão vendo a tela aí? Dá para me confirmar? Tá? Perfeitamente. Olha lá. Professor, e demais colegas, eu estou mostrando para vocês aqui a figura 1 e 2, que é o nosso ambiente de trabalho na Feira do Produtor Rural, de uma das feiras de Macapá. Essa nem é a feira mais bagunçada, nem é a feira com maiores problemas. Essa é a área interna, supostamente administrada pela Prefeitura de Macapá. Supostamente porque vocês estão vendo que ela está totalmente jogada, totalmente desqualificada. Não tem pessoas, porque eu optei por ir em um dia em que eu conseguisse tirar a foto e fazer, né, as fotos da parte estrutural de forma mais tranquila, certo? Então, o que acontece? As pessoas trabalham num sol de 37 graus debaixo dessa lona. Isso quando há lona, certo? Como é que eles trabalham? Eles trabalham com facas, terçados, cordões, descalço, de bermuda, com o pé na lama, guardando os produtos que limpam e vendem dentro desses freezers totalmente sem higiene, sem controle de ambientalidade ou qualquer outra coisa. Tá? Essa foi uma das fotos que nós tiramos. Essa aqui é uma foto também da feira, da mesma feira, só que dessa vez nós pegamos a parte externa. Eu não consegui pegar algo que eu gostaria de pegar, que eram vários urubus que ficam rondando o local. Agora, imagine vocês, a gente adquirindo um produto em um local onde é vendido vários outros produtos perecíveis ou produtos que podem ser facilmente contaminados em um local onde existe vala sendo escorrido. Isso daí é esgoto puro, tá? Não sei se dá para ver, doutor Leonardo, os demais colegas, isso daí é esgoto puro. Isso fede. Quando a gente entra, isso fede, tá? Então, assim, não sei qual é a realidade que vocês estão acostumados a ver, a olhar em feiras, particularmente quando eu vou em feiras, principalmente do sul, sudeste aqui do Brasil, a gente não vê esse tipo de descaso. As feiras são montáveis, desmontáveis, e após isso os locais são higienizados. Aqui é tudo desse jeito, né? Infelizmente, a gente ainda convive com esse tipo de problema, certo? Então, fica assim, o nosso trabalho é para falar sobre essa necessidade de se trabalhar, certo? Aquilo que está positivamente concretizado no artigo 1º da Constituição, né, inciso 4º, que é o valor social do trabalho e da livre iniciativa, né? Quando a gente coloca um fundamento desse numa Constituição, é porque você tem que fazer do trabalho realmente um valor social, e a gente não tem visto isso com dignidade aqui. E do outro aspecto, a gente vê que também quem está sendo prejudicado são os próprios consumidores, as pessoas que adquirem os produtos e que, ao final, não sabem a procedência e não tem como saber, tá certo? A gente finaliza por aqui. Professor, eu gostaria de estar agradecendo aí a oportunidade, espero que a gente tenha passado com clareza o que a gente gostaria. Muito obrigado. Realmente, vocês trouxeram aqui uma temática muito interessante. Eu confesso que é a primeira vez que vejo tal temática num dos nossos congressos e em outros congressos também que já participei. E só fazendo aqui um pequeno paralelismo com o ordenamento jurídico português, que é aquele que eu conheço mais, aqui, no caso das feiras e até da própria venda ambulante, que eles aqui, de uma certa forma, equiparam, existe uma autoridade, que é a ASAI, salvo erro, se chama Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica. Acho que é assim que se chama a designação da sigla ASAI. E eles fazem essas fiscalizações justamente para prevenir que cheguem a esse estado, não é? Que essas feiras não se tornem, por exemplo, no caso dessas fotos que vocês estão aqui apresentando. E existem várias legislações
várias normas que devem ser cumpridas nesse setor. Inclusive, até a própria União Europeia eh, elabora regulamentos e também diretivas, acredito que sim, mas eu me recordo de ter visto já um regulamento sobre a questão da higiene, precisamente sobre alimentação. É claro, o cuidado, o bem trato com a alimentação. Portanto, se for o caso, também até posso enviar aqui um pequeno disclaimer que tem aqui num site para vocês fazerem essa parte, essa perspectiva, digamos assim, de comparação. Mas realmente é muito interessante essa Obrigado, realidade que professor. infelizmente acontece. Muito obrigado pela Obrigado. apresentação de vocês, foi excelente. Seguindo então para a próxima apresentação, que também julgo ser, então, do Tiago Santos Andrade, Donizete Van Furlan, que vem aqui da Unifiel, que vem falar sobre o homeschooling e a sua aplicação como garantia de direitos fundamentais, um estudo comparado entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Portanto, tem aqui, então, mais 10 minutos a partir de agora. Muito obrigado. Bom dia, professor. Todos me ouvem bem? Alto e claro? Boa tarde para os colegas de Portugal. Bom dia para os colegas do Brasil. 11h20 aqui, horário de Brasília. Esse estudo meu traz um paralelo entre o sistema de educação em Brasil e Portugal, ampliando também para o âmbito da União Europeia, mas fazendo um adendo bem especial aí quanto à República Portuguesa. Eu vou pedir para o professor Leonardo, por gentileza, se puder autorizar ao compartilhamento. Eu julgo que a Milena já autorizou o compartilhamento da tela com todos. Eu Ah, acho tá. que já mudou aqui Deixa eu ver qual. a configuração. Beleza. Não sei se o Dr. Tiago já conseguiu encontrar o Sim, sim, tá em compartilhamento da mão. tela. Tô tentando Ah, compartilhar. perfeito. Tudo bem? Apareceu para vocês o compartilhamento? Sim, sim. Ah, certinho. Então é isso, colegas. Deixa eu apresentar sobre esse paralelo entre o homeschooling, que é a modalidade de educação onde os pais executam essa gestão da educação do menor no próprio ambiente doméstico, fazendo um paralelo entre Brasil e Portugal, expandindo um pouco também para a União Europeia. A grande questão sobre o entrave sobre a educação do homeschooling no Brasil se iniciou com a pandemia, né? Tendo visto que várias escolas, com medidas sanitárias, acabaram tendo fechado, né, seus ambientes, e com isso a necessidade dos pais iniciarem essa educação mais no ambiente interno, né? Em alguns países isso é visto com certa naturalidade, né? Algumas culturas com viés mais libertário veem isso até com certa segurança. A gente tem um exemplo que é a Alemanha, que hoje proíbe veementemente a educação doméstica, porque lá nós temos um resquício do Estado tendo preponderância sobre o destino das pessoas de forma um pouco equivocada, né? O exemplo que nós temos na Alemanha aí. Fala aqui um pouco sobre o homeschooling, né? Que é a educação basicamente dos pais em ambientes domésticos, né? Fora daquele ambiente tradicional, que é um ambiente escolar. Ganhou força no século XX, né? Preponderantemente com o advento da pandemia, né? No Brasil, carece de regulamentação efetiva, sendo necessário aqueles pais que necessitam
e querem demandar dessa modalidade, tendo que adentrar pela via judicial para tá garantindo esse direito, né? Aqui temos os pós e contra. Aqueles que são a favor do homeschooling levantam os pareceres a favor, dizendo que há a possibilidade da flexibilidade, né? Os pais conseguem moldar de acordo com o seu horário a melhor forma de educar as suas crianças. O segundo ponto é a personalização do ensino, né? Eu tenho aquele indivíduo que é mais propenso para as ciências biológicas, outro indivíduo que é mais propenso para as exatas, e com isso o pai consegue direcionar o caminho que a criança vai seguir da forma melhor. Outra questão é a redução da possibilidade de bullying, né? Já que a criança vai estar ali inserida no ambiente familiar, que é um ambiente que ela já convive diuturnamente, e a questão do estresse, né? Ele vai estar sempre rodeado por pais, pelos familiares, etc. As desvantagens, nós temos isolamento social, essa criança ela vai estar inserida em um único meio, que seria o seio familiar, mesmo com a parte negativa do bullying, isso, se há algum lado positivo, seria o crescimento, né? Essa criança vai ficar mais rígida para enfrentar as durezas da vida adulta, né? E a sociabilidade, né? Vai estar aí tendo acesso a indivíduos de vários credos, religiões, raça, cor, origem, etnias diversos, para preparar um cidadão mais voltado para o mundo globalizado, né? Aqui algumas dicas sobre homeschooling, eu vou passar ao largo sobre essas informações. Hoje no Brasil, o panorama, o que acontece? A Constituição brasileira, ela prevê a obrigação dos pais de proverem assistência intelectual para as crianças no ensino fundamental e médio, educação básica, né? Então essa é a grande questão, que aqueles pais que não provêm essa educação de forma regular, né, nas instituições de ensino públicas ou privadas, acabam incorrendo em desobediência civil. Essa é uma das grandes questões. Os aspectos aqui no Brasil sobre educação domiciliar, temos alguns marcos, que é a proibição, né? É a DPF, que é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 461, né, que julgou que há essa possibilidade, mas os pais devem recorrer à via judicial para estar tendo acesso dessa modalidade de educação. Aqui alguns desafios, né? Na escola nós temos aquela rotina fixa já, onde as aulas são planejadas por professores, por um grupo de especialistas realmente naquela modalidade. Então, para alguns pais que não têm formação superior ou até têm o hábito de estar lecionando ali, eu creio que seja uma grande dificuldade, né? Aqui eu trago um pouco do paradoxo de comparação entre Brasil e Portugal, muito rápido, né? Falo um pouco sobre o sistema de educação em Portugal. O professor Leonardo, se eu tiver colocado algum ponto errado, peço que me corrija. Sistema público de Portugal, educação obrigatória, a escola pública é gratuita e acessível, né? No país, o homeschool é permitido com autorização do Ministério da Educação, seguindo alguns critérios. Se eu não me engano, os critérios são que o pai seja licenciado. A licenciatura em Portugal é vista com qualquer graduação de ensino superior, né? Então, o pai tem que ser portador de ensino superior. Além disso, ele tem que registrar que ele adotou essa modalidade de homeschooling no Ministério da Educação ou na secretaria do seu município, e é basicamente isso, né? Eu falo um pouco sobre os desafios, mas basicamente isso, professor. Muito obrigado pelo tempo aí, desde já agradeço. Eu fiquei um pouco aquém das informações quanto a Portugal, há certa dificuldade de ter acesso aos dados internos do governo sobre a educação, porque a educação é regionalizada, né? Municípios têm competência, o Estado também, nas províncias, né, tem competência, então uma informação mais geral foi difícil de buscar. Claro, claro, eu entendo que sim, doutor Tiago, muito obrigado pela sua apresentação, mas eu também confesso que não tenho muito conhecimento sobre o tema, mas sei que não é tão praticado, digamos assim, porque como bem mencionou, sim, o ensino aqui é obrigatório, gratuito, e acessível, apesar que o ensino, aí já foge um pouco do homeschooling, mas sei que o ensino superior já é tendencialmente gratuito, já foge assim um pouquinho daquilo que diz a Constituição e a nível de equiparação com o ensino
básico, que eles chamam aqui de equivalente ao Brasil, portanto, ensino fundamental, e o ensino secundário, que seria equivalente no Brasil ao ensino médio. Mas realmente é um assunto que eu fujo assim um pouquinho, foge um pouquinho do meu conhecimento, mas é muito interessante. Sei que recentemente ganhou muitas regulações, regulamentos sobre isso, e só a título de curiosidade, durante a pandemia, não sei se isso também aconteceu no Brasil, mas uma das redes, um dos canais de televisões portugueses, que é a RTP, que eu acho que se chama Rede de Televisões Portuguesas, ou se não for também, não fugirá muito disso, lançou uma espécie de, como se fosse, eu sei que no Brasil antigamente havia um Telecurso 2000, então havia algumas aulas de português que eram ministradas, assim, pelos professores do próprio Ministério da Educação. Quem diz português também fala de outras áreas, como matemática, geografia, história, que eram dadas efetivamente por essa rede de televisão. E eu acho que foi a partir daí também que eles quiseram implementar cada vez mais o homeschooling, e houve também, abriu essa janela, essa possibilidade de discussão em Portugal. Mas realmente outra temática muito interessante. Muito obrigado por vocês terem trazido também esse tema para cá. Portanto, seguindo então para os próximos expositores, temos então os doutores Flávio Martins e a doutora Marília de Fátima Tiburcio da Silva, também da Unifiel Brasil, que irão falar sobre o papel das políticas públicas para a eficácia dos direitos sociais. Eu vejo aqui, então, a doutora Marília, já com seu microfone ligado, terá então... Doutor Tiago, não se importa só de tirar aqui o seu compartilhamento de tela, ou então a Milena, por favor? Porque se não consigo ver a doutora Marília, eu não consigo parar aqui a visualização do PowerPoint. Doutor Tiago, se puder parar em compartilhar a tela ou então em cima. Ok, perfeito. Agora já acabou por sair da sala, mas pronto. Doutora Marília, a partir de agora tem então 10 minutos para expor a sua apresentação. Boa tarde a todos aí, bom dia a todos aqui no Brasil. Eu vou falar sobre o papel das políticas públicas para a eficácia dos direitos sociais. Sou funcionária pública, exerço as minhas funções no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, TRT 17. Estou falando do interior do Espírito Santo, cidade de Alegre. Para entender o papel das políticas públicas para a eficácia dos direitos sociais, nós precisamos entender o elo sociedade, políticas públicas e direitos sociais. Os direitos sociais são de aplicabilidade imediata, pois são vitais para a vida humana. São direitos que surgiram com o tratamento desumano vivido pelas classes operárias no século XVIII, durante a Revolução Francesa. Daí surgiu o constitucionalismo moderno, que veio com a Constituição norte-americana, em 1987, implodiu mundialmente com a Segunda Guerra Mundial, devido aos graves problemas vividos pela sociedade, em especial nas camadas mais pobres daquela época, né? O que obrigou novas posturas do Estado. O Estado teve que mover novas ações, como que ia agir com aquele povo. Aí surgiu o papel positivo. Ele assumiu um papel positivo para a concretização de igualdade jurídica formal apresentado pelos arranjos constitucionais, pelos textos constitucionais já concretizados, né? Conceitos trazidos, direitos, né, da segunda dimensão, os direitos sociais, eles se evoluíram, né, devido às grandes mudanças ocorridas nos setores industriais, o que fazia com que as pessoas se deslocassem de região para região, de cidades, de lugares, né? Eles saíam dos campos e migravam para a cidade, em busca de melhoria de condição de vida. Isso formou aglomerações, grandes aglomerações nos grandes centros, o que fez com que os governos tivessem que assumir posturas diferentes, né? Como que eu vou lidar com esse grande número de pessoas aqui no grande centro? Começou os problemas sociais. Daí surgiu novos pensamentos, veio o constitucionalismo social, que teve um marco com a Constituição do México, em 1917, a Constituição Alemã, a Constituição de Weimar, em 1919,
Os direitos sociais no ordenamento jurídico brasileiro, eles surgiram bem genérico, de forma bem simples, em 1824, com a garantia do socorro público, um direito primário. E foi se evoluindo, é uma evolução longa, não dá para falar tudo aqui que nós temos tempo pequeno, mas a primeira Constituição a regularizar os direitos sociais, a trazer de forma legal os direitos sociais, foi a Constituição de 1937. Depois nós tivemos outras evoluções, né, que teve a proteção da infância e da juventude, a educação dos filhos, a gratuidade do ensino primário, e esses direitos sociais eles continuaram evoluindo. Chegamos à Constituição de 1988, considerada a mais completa no que tange direitos sociais. Além de trazer os direitos já constituídos nas constituições anteriores, ela evoluiu, ela ampliou esse rol dos direitos sociais. Hoje nós temos um rol bem amplo, com vários direitos sociais. Os direitos sociais, dentre outros, eles são fundamentais, são de extrema importância para a vida humana, promove a dignidade humana, reduz a desigualdade social, promove a construção da justiça, a liberdade e a solidariedade. Né? Entendimento esse trazido pelo artigo 3º, caput 3º da Constituição de 1988, né? Mas para a eficácia desses direitos, é preciso ações governamentais. E para isso, o governo ele precisa agir para garantir a esse grupo de pessoas, ou vários grupos, né, esses direitos sociais. Veio a responsabilidade dos entes federados na eficácia dos direitos fundamentais. Essa responsabilidade ela se dá mediante o artigo 23 da Constituição Federal, onde ela impõe a responsabilidade comum entre a União e os Estados-membros, né? Que é o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Todos têm a obrigação de zelar para garantir a igualdade dos direitos inerentes à dignidade humana. Mas como se falar em eficácia de direitos fundamentais em um país com tanta desigualdade social? Com a pandemia, ainda aumentou, né? Nós tivemos uma pandemia que aumentou as desigualdades sociais. Vêm as políticas públicas, que consistem em programas governamentais que são de esfera da administração pública para poder agir, pegar esses direitos sociais e efetivar eles dentro de grupos, dentro de comunidades, dentro da sociedade. Eles têm que fazer a elaboração de metas, definição de prioridades, levantamento de orçamento, meio de execução para a consecução dos compromissos constitucionais. Esse é o papel da administração pública mediante as políticas públicas. Mas como que as políticas públicas surgiu? Ela surgiu com a redemocratização do país, trazida pela Constituição de 1988, que descentralizou o poder do Estado. Deu abertura para a participação popular, a sociedade civil participar das ações governamentais. Aí nós tivemos os conselhos, os órgãos colegiados, permanente e deliberativo, conselhos municipais, responsáveis pela formulação, fiscalização, promoção e defesa das políticas públicas. São eles os maiores responsáveis. Essas políticas públicas elas podem ser desenvolvidas por outros órgãos, mas nós estamos estudando ela dentro da administração pública, então eu vou falar voltado para a administração pública. Essas ações governamentais, elas são desenvolvidas pelo Estado para garantir a prática desses direitos previstos pela Constituição, mediante aos programas. Esses colegiados, esses grupos, esses conselhos, muitos deles são membros da comunidade, participam de uma votação, eles vão para a reunião, levam os problemas da comunidade, a administração pública vai fazer um apanhado e vai levar para a administração para ali eles elaborarem planos, projetos, para devolver programas para as comunidades, né? Mediante esse arranjo, né, constitucional que é as políticas públicas. A execução das políticas públicas é de suma importância para o bom funcionamento da sociedade.
ela promove uma sociedade, uma igualdade, ou a intenção é promover uma igualdade social, da igualdade de direitos àqueles que não têm direitos. Nós temos as políticas públicas da educação recente, uma coisa mais atual, que é a inclusão digital, Serviço de Atendimento ao Cidadão, chamado SESAC, direcionado prioritariamente para as comunidades em estado de vulnerabilidade social que não tem outro meio de inserção por meio das tecnologias. Então, a educação criou-se políticas públicas para atender esse grupo em vulnerabilidade social e levando a tecnologia para eles, que com a pandemia todos precisaram da educação, do sistema tecnológico, né, para poder estudar. Nós temos a saúde, que é o maior meio de políticas públicas, onde se desenvolve políticas públicas, porque o SUS ele é para todos, né? Então, nós temos dentro do SUS o maior arranjo institucional, né? Temos vários atores de vários setores que participam desses arranjos institucionais dentro do SUS, pela universalização do acesso desse direito social, que é a saúde, que é para todos, né? E as políticas públicas, ela afeta todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião, nível social. Um grande exemplo que nós temos dentro do SUS e dessa universalização desse direito à saúde é o transplante de órgão, que, independente da classe social, do nível da escolaridade, ele é para todos. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma ascensão, fala-se muito agora do transplante por causa do Faustão, que acabou de ir para o SUS, né, apesar da condição social dele, para passar por um transplante de coração. Então, ele é para todos. Isso mostra que a efetivação dos direitos humanos é para todo, independente do grau de escolaridade, nacionalidade, raça, religião. A eficácia dos direitos humanos é viver um resgate agradável do humanismo, né? Nós podemos viver isso. E assim eu finalizo a minha apresentação, tá? Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, doutora Marília. Também realmente trouxe aqui um tema muito, muito forte e muito, muito comovente, que é cada vez mais atual. Bem, seguindo então para a próxima exposição, temos aqui o doutor Francisco Nogueira da Silva, também da Unifiel Brasil, em que irá falar sobre cotas raciais e educação como direitos fundamentais. Eu acho que era aquele caso do IPREJAN, se não me engano. Precisamente. Portanto, o doutor tem... Ok, isso Perfeito. mesmo, Tem 10 minutos a partir de Leonardo. agora, doutor Francisco. Quero desejar um bom dia a todos os colegas aqui no Brasil e uma boa tarde aos colegas de Portugal que estão em Portugal. Nós iremos compartilhar com os colegas nesta oportunidade sobre o nosso tema sobre cotas raciais e a educação como direitos fundamentais. Nós sabemos que ambos são direitos fundamentais, tanto as cotas e especialmente a educação. E iremos traçar aqui, ainda que em linhas gerais, alguns elementos que definem o conceito de justiça. Por exemplo, justiça como liberdade, também como imparcialidade, como equidade, que são algumas conclusões alcançadas dentro do campo da filosofia. E ainda, a título desses elementos que definem a questão da justiça, nós podemos falar também a respeito do mérito, da capacidade ou das capacidades, da potencialidade e também das oportunidades, que também são elementos que integram a construção de diferentes concepções
daquilo que venha a ser considerado como justo. E dentro desses elementos e concepções, tem girado em torno de duas variáveis, que são elas, a escassez e a distribuição, que trata-se de pensar a distribuição como recursos limitados, que se encontram, obviamente, em permanente disputa. E esses recursos limitados, nós podemos defini-los, ou seja, especificar como recursos financeiros, recursos econômicos, naturais e também, por que não dizer, recursos tecnológicos, dentre outros. E é nesse contexto que se desenvolveu o discurso de implementação de cotas raciais nas universidades brasileiras. E assim, nós devemos pensar um pouco menos como uma proposta apenas de cunho moral, mas especialmente como inclusão e reconhecimento. Inclusão e reconhecimento, mais notadamente para os grupos menos privilegiados ou grupos vulneráveis. E eu pensei também na questão de trazer a questão da origem das cotas raciais. Elas originaram-se na Índia, que foi o primeiro país do mundo a implantar o sistema de cotas raciais, e também isso na década de 30. E elas são consideradas uma forma de ação afirmativa para reverter o racismo histórico e também especialmente contra algumas etnias e raças. Falei um pouco também da fundamentação, e aqui voltando para o Brasil, da fundamentação legal das cotas raciais aqui no Brasil. O estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro em aprovar uma legislação nesse sentido, onde no ano de 2001 aprovou a Lei 3708, que disciplinou o sistema de cotas para negros e pardos, através da autodeclaração e separando 40% das vagas existentes para os cursos de graduação das universidades da UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ou seja, dos 40% ali das vagas destinadas a essas pessoas que se enquadrassem ali, metade para cada uma das universidades ali, como princípio da implantação do sistema de cotas no Brasil. E, em seguida, em 2002, também foi aprovada a Lei 10.558/02, que criou o Programa Diversidade na Universidade. Aí sim, 10 anos depois, apesar da demora nessa questão da regulamentação, em 2012, através da Lei Federal 12.711, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e instituições federais, foram implementadas realmente as cotas raciais no Brasil. Trouxe também a questão da constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, tendo analisado o sistema de cotas brasileiro,
por unanimidade, reconheceu a sua constitucionalidade, especialmente das leis, e as implantou a 12.711, que eu acabei de falar, e a 12.990, de 2014. Com relação ao recorte educação composto no tema, nós sabemos que a educação é um direito fundamental dos direitos fundamentais. Sem ela, fica prejudicado qualquer tipo de conhecimento e, especialmente, o desenvolvimento. E, exatamente por isso, a Constituição Federal Brasileira de 1988 fez um capítulo exclusivamente para tratar desse tema. O capítulo 3º da Constituição Federal, ali entre os artigos 205 a 214, eles tratam especificamente do tema educação. E aqui, já para concluir a nossa participação, a nossa contribuição neste evento, eu quero dizer que, ao pesquisar sobre o tema, conclui-se que foram consolidadas várias políticas distributivas com o avanço das políticas sociais. E, com isso, mudaram o perfil dos estudantes e aumentou a inclusão social, aumentou também o acesso às vagas, consequentemente, aumentou a capacitação, o profissionalismo e o conhecimento. Porém, nada que não possa ser melhorado, apesar de essa política pública das cotas sociais no Brasil ter trazido vários avanços, conforme mencionados, na questão da educação, mas, notadamente, para as pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis. Nesses aspectos, houve várias mudanças, claro que para melhor, mais inclusão, mais conhecimento, enfim. Mas, para concluir, é claro que tudo é possível ser ampliado. Nesse aspecto, especialmente, a educação pode ser ter mais avanço no Brasil com essa política pública das cotas raciais. Eu agradeço a todos pela atenção e participação, e com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado, doutor Francisco. Realmente aqui a questão das cotas raciais também é uma questão que entra muito em voga nos contextos de hoje, não é? Recentemente saiu aquela decisão do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos em que eles revogaram essa situação, não é? Esse direito, Exato. digamos Estados assim, Unidos foi revogado. na Suprema Corte já foi revogado, não é? Realmente foi um julgamento, se salvo erro, foi muito... Ficou pá a pá o placar, portanto, acho que foi 6 votos ou 5 votos a favor Exato. de derrubar, desculpa, 6 ou 7 votos a favor de derrubar, então, essas cotas nos Estados Unidos, e realmente é uma questão muito, muito sensível. Em Portugal não se fala tanto sobre cotas raciais, mas fala-se muito sobre aquelas cotas para os alunos ou as pessoas em contextos econômicos mais desfavorecidos, não é? Que depois aqui toda uma retórica, toda uma questão de que como que vai ser a integração desses alunos nas instituições de ensino superior,
será que também não irá ferir, sim, uma questão de até da própria justiça, ou seja, será que vai ser justo para os alunos do segundo escalão? Porque aqui em Portugal gera muito essa questão de escalões, escalão A, escalão B, escalão C, e eu julgo que quanto mais baixo ou quanto mais baixo é a sua renda familiar, ele vai tendo uma designação da letra do alfabeto. E será que vai ser justo uma pessoa com escalão B em relação ao escalão D, a nível de esforço, de mérito? O que é que vai acontecer quando esses alunos concluírem seus percursos acadêmicos? Portanto, aqui a discussão é mais sobre a questão de pessoas economicamente desfavoráveis. E realmente deveria também entrar aqui em questão essa questão das cotas raciais em Portugal, porque Exato. realmente há muitos estrangeiros que vêm para cá estudar e que depois não têm acesso, nomeadamente pessoas da comunidade CPLP e também pessoas que nascem aqui, portugueses essencialmente, que não têm acesso em virtude de situações econômicas, de renda familiar. Realmente é um Sim, tema sim. muito interessante. Muito obrigado por ter, então, compartilhado conosco esse estudo. Eu que Seguindo, agradeço. então, muito obrigado. E seguindo, então, para a próxima exposição, temos, então, a doutora Letícia de Paiva Vieira Lima, também da Unifiel, que irá falar, então, sobre a limitação aos direitos fundamentais e os limites dos limites, precisamente. Portanto, doutora Letícia tem 10 minutos a partir de agora. Bom dia aos colegas do Brasil, boa tarde ao colega de Portugal. A minha apresentação é a respeito da teoria dos limites, né? Uma teoria de berço alemão, na Alemanha se chama Schranken. E faz um gancho muito lógico com a apresentação da doutora Bruna, que trouxe o princípio da ponderação. E ela nos explicou a respeito de conflitos, né, de direitos fundamentais, e agora eu vou me aprofundar um pouquinho a respeito dessa teoria. A gente sabe que os direitos fundamentais regulam não apenas a relação do Estado com o indivíduo, como também dos indivíduos entre si. Nós temos a eficácia vertical, né, que são as normas definidoras que regulam a relação do poder público com o indivíduo. Nós temos a eficácia horizontal, que são os princípios que regulam as relações entre os indivíduos em pé de igualdade, vamos dizer assim, e nós temos a eficácia diagonal, que é quando são dois particulares, mas eles não estão exatamente em pé de igualdade, quando se trata de direitos fundamentais. Uma das características dos direitos fundamentais, que é a característica que se relaciona intimamente com essa teoria que eu vou falar, é a da relatividade, limitabilidade. Ou seja, a gente sabe que, em regra, os direitos fundamentais não são absolutos. E isso significa, o que eu disse em regra também, aqui vou abrir um parêntese. Tanto o STF como parte da doutrina aqui no Brasil entendem que alguns direitos são, sim, absolutos, que seria o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado. Mas, em regra, os direitos não são absolutos, isso significa que eles podem ser restringidos em determinadas circunstâncias, né? Então, para que isso não fique de forma irrestrita, essa teoria veio para trazer quais são os limites dos limites. O direito fundamental ele não pode ser restringido a ponto dele dele ser descaracterizado, a ponto dele perder a sua ratio, né? E por isso a gente diz que não se pode atingir o núcleo essencial. O núcleo essencial é a própria razão de ser do direito, né? A gente sabe que, por exemplo, o direito à vida aqui no Brasil, em caso de guerra declarada ou nas questões que a legislação federal admite o aborto, a gente pode, né, restringir o direito à vida, a gente pode flexibilizar o direito à vida. A mesma coisa com o direito à liberdade, a gente assistiu isso muito na pandemia, né, que a gente teve o nosso direito de ir e vir aí limitado pelo direito à saúde, pelo direito à vida, por meio de decretos, por meio de legislações. Então, a teoria dos limites, ela significa que o direito pode sim ser restringido, mas não a ponto dele deixar de existir. Não que ele vá ser totalmente excluído do ordenamento, mas a limitação é tão grande que o direito já não serve para nada.
Então, isso não pode acontecer. E para isso, quando o operador do direito vai fazer a limitação, ele tem que observar alguns critérios, né? Primeiro é o princípio da legalidade, que quando a restrição ao direito fundamental não pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E também o princípio da ponderação, que foi o gancho que eu trouxe aqui da doutora Bruna. No princípio da ponderação, nós temos a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Na adequação, nós temos aquela relação linear de causa e efeito, né? Essa medida vai alcançar o resultado pretendido? Nós vamos limitar aqui o direito, mas isso vai funcionar? Essa é a adequação. A necessidade significa que o operador ele tem que verificar se a medida é a menos lesiva, se é a medida necessária. E a proporcionalidade em sentido estrito é o juízo de valor, é o juízo de ponderação, é a verdadeira balança, né? Na balança, essa restrição, ela vai ser necessária, vai ser adequada para o que para o direito que nós estamos restringindo. Então, também a gente tem que compreender que a teoria dos limites traz esse conceito de núcleo essencial. E neste conceito, aqui, nós temos duas teses que nos mostram o que é o núcleo essencial. Nós temos a teoria absoluta e nós temos a teoria relativa. Para a teoria absoluta, não importa, o núcleo do direito ele é sempre estático, ele nunca vai mudar, ou seja, em qualquer situação, esse núcleo tem que ser preservado. E para a teoria relativa, que é a teoria mais adotada aqui no Brasil, o núcleo ele deve ser observado no caso concreto. Então, a gente ressalta que também há a teoria interna e a teoria externa. São teses que fundamentam a teoria dos limites, né? Então, o que significa que o direito fundamental, ele pode sim ser restringido, mas ele não pode ser restringido a ponto dele ser extinto. E agora eu finalizo as minhas considerações. Perfeito, doutora Letícia, muito obrigado. Realmente, o princípio da proporcionalidade, que também juntando com o trabalho da doutora Bruna, é, é, é um tema que também é muito abordado, e foi muito abordado aqui em Portugal, precisamente no contexto da pandemia, porque a própria Constituição portuguesa prevê que não possa haver a suspensão do exercício dos direitos fundamentais, ou seja, que nós em tese, nós não podemos, em tese, e realmente isso na prática é aplicado, os direitos, liberdades e garantias, eles não podem ser suspensos, eles não podem ser preteridos, a gente não pode sequer revogar esses direitos. Salvo, aí entra aqui essa questão, salvo se essas restrições, segundo o que eu consigo ler aqui, se essas restrições limitarem-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Aí já vem aquela questão da proporcionalidade, saúde pública, calamidade pública, aquela questão da pandemia, em o nosso direito de liberdade de circulação, de ir e vir, enfim. E realmente existe essa questão de proteção por parte da própria Constituição, proteção desses direitos, liberdades e garantias, aqui no contexto português, mas há, no entanto, uma possibilidade dessa suspensão. No entanto, a própria Constituição, digamos assim, resguarda essa possibilidade de suspensão só para casos extremos. E realmente nunca, desde que essa Constituição atual foi aprovada, que foi em 1974, nunca havia sido suspenso, nunca tinha sido aplicado esse artigo. E, efetivamente, só durante a pandemia é que se declarou um estado de sítio, um estado de emergência em Portugal, em virtude da pandemia. E realmente alguns direitos foram suspensos, mas o Tribunal Constitucional, que exerce aqui o poder de fiscalização
portanto, das leis, que seria, então, o caso, acho que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, se não estou em erro, vocês podem me corrigir também, porque, como eu disse, toda a minha formação é portuguesa e ainda vou conhecendo e estudando um pouco da legislação brasileira, esteve sempre em cima de toda a legislação que surgia durante a pandemia. Portanto, realmente é uma situação muito, muito peculiar, muito interessante. Muito obrigado, mais uma vez, por expor o seu tema aqui conosco. Seguindo, então, para a próxima, e julgo ser a última apresentação, temos, então, o Dr. Luciano Rodrigues dos Santos, também da Unifiel, que irá falar sobre a eficácia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos, direitos fundamentais absolutos e relativos. Dr. Luciano terá, então, 10 minutos a partir de agora. Quando quiser começar, Obrigado pela tem a palavra. oportunidade, Leonardo, moderador aí desse debate, dessa apresentação dos artigos, aos colegas também, alguns aí já presentes aí no Brasil e em Portugal, e os professores, demais professores também. Falar sobre a eficácia dessa normativa, a efetividade dos tratados internacionais do Brasil é algo muito complexo. A colega Letícia levantou sobre a questão dos direitos fundamentais e relativos, aonde no Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos, porém a aplicabilidade dessa efetividade dos tratados no Brasil, elas são falhas, para não dizer omissas. Nós vemos claramente que essa questão da relativização dos direitos fundamentais acaba abrindo brecha para legislações autoritaristas, imperialistas, de obstruir direitos garantidos ao longo de duras penas. Nós vemos claramente a questão da tortura, onde houve uma manipulação quando teve o ataque de 9 de setembro nos Estados Unidos, onde eles abriram um precedente supostamente legal para legalizar a prática de tortura. Vejo que outros países também começaram a se espelhar, de certa forma, e isso causa muito estranheza, porque no momento que nós aceitamos que existe essa relativização, nós também, como ordenadores do direito, acaba aceitando essa condição, e nós teríamos que ser os primeiros no front a coibir essas práticas, tanto da parte legislativa, como alguns doutrinadores também, criam subterfúgios para mitigar e até sancionar. No caso, a colocação é relativizar, mas essa é uma forma bonita de dizer que vai ser retirado os direitos fundamentais garantidos. E muitas vezes essas garantias de direitos de tratados internacionais de direitos humanos, Leonardo, eu vejo de uma forma onde todos os países signatários, eles em comum acordo entendem que aquilo ali é um direito absoluto. E essa relativização, ela traz muitas consequências. Nós podemos ver, por exemplo, o crime de tortura, é um exemplo claro. Eu acredito que ele é um direito fundamental absoluto, porém essa mitigação, ela é aceita na segurança pública no Brasil, muitas vezes, depende do caso, nós estamos passando por uma transição, que eu acredito que você vem acompanhando, essa transição de efetivação das normas, e acaba também ofuscando os direitos fundamentais. Apesar do crime por si só que as pessoas cometem, elas não podem ser tolhidas dos seus direitos fundamentais. Elas não podem ser tolhidas, elas têm que ter o peso da lei, o peso da responsabilidade jurídica, porém, elas não podem ser tolhidas dos seus direitos fundamentais. E nós vemos claramente que nós estamos passando por uma transição mundial, não só no Brasil, eu falo especificamente do Brasil, mas eu vejo que é uma tendência mundial de que seja tolhidos os direitos fundamentais. E esses tratados internacionais de direitos humanos, eles estão começando a ficar no esquecimento.
nós podemos ver claramente o crime de xenofobia, nós vemos claramente isso, há algo que você não via antes tão claramente como nós podemos ver agora, e essa mitigação, essa opressão, ela traz consequências drásticas à sociedade. Eu posso falar do Brasil, que os tratados internacionais, o Brasil, ele se manifesta de uma forma excelente no quesito de signatário. A aplicabilidade, muitas vezes, o Brasil é condenado nas cortes internacionais por infringir essa questão dos direitos fundamentais. Eu tinha uma visão, Leonardo e colegas, sobre a questão dos direitos humanos, que eu esperava muito das normas legais, dos dispositivos legais. E eu, vendo claramente, assim, de uma forma bem sucinta, eu vi um autor nosso aqui falando, né, levantando, suscitando que os direitos fundamentais, Leonardo, eles não dependem de normas jurídicas para validá-los, porque isso rege nós como seres humanos. Mas o direito positivado depende dessa posição dos direitos humanos para ele ter validade jurídica. Nós esperamos muito que as normas jurídicas positivadas sobrepõem sobre os direitos humanos para positivar e obrigar as pessoas a cumprirem algo que foram tratados internacionais, onde as pessoas, em comum acordo, decidiram aceitarem o que é humano e o que é desumano. E nós vemos claramente que as pessoas esperam muito desse direito positivado para que prevaleça o direito fundamental absoluto desses direitos fundamentais. E nós não temos essa vinculação com as normas jurídicas, nós temos tratados aonde que eles têm que ser prevalecidos acima da norma jurídica, porque é um comum senso mundial aonde o que de fato é humano e o que não é humano. E nós estamos relativizando aquilo que realmente nós lutamos muito para consolidar entre a sociedade mundial. Essa seria a minha fala hoje, Leonardo. Obrigado pela oportunidade, os colegas. Perfeito, doutor Luciano, muito obrigado. Realmente, essa questão dos tratados internacionais principalmente sobre a proteção dos direitos humanos também é muito interessante, não é? No caso português também, ou melhor, no caso europeu, já escalando para uma questão temática, nós inclusive temos aqui um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, né? Que seria, portanto, que os próprios Estados recorrem ao tal Tribunal de Instância comunitária, para tentar dirimir suas próprias questões, ou seja, os próprios civis podem processar o seu Estado no contexto europeu se acharem que têm os seus direitos humanos, seus direitos sociais, ou qualquer tipo de direito que acham que tenha sido preterido nesse contexto. Além dos tratados, além de regulamentos, de diretivas que a própria União Europeia emana, para os seus Estados-membros também tem essa questão de quem é que vai, digamos assim, fiscalizar, quem é que vai julgar, quem é que vai, então, fazer com que esses países fiquem em ordem, relativamente, que cumpram as suas constituições. Realmente é um tema que está muito também em voga. Portanto, eu ainda vejo que nós temos aqui mais 15 minutos e desculpe, muito obrigado também mais uma vez, doutor Luciano, foi uma excelente apresentação. E já para finalizar aqui o nosso painel, eu posso abrir aqui uma pequena parte para o nosso debate. Se alguém tiver algum contributo final, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a apresentação de algum colega, de algum expositor, poderão então utilizar o microfone ou até mesmo fazer perguntas escritas pelo chat. Eu queria só fazer uma observação até pelo que eu disse. O senhor fez um comentário muito interessante aí sobre qualquer questões dirimidas em relação aos direitos humanos, vocês têm a Corte Europeia dos Direitos Humanos.
A nossa, que é representada pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela não se vale. Eu, como cidadão, eu não posso buscar um direito ferido dos direitos humanos. É só a representação do próprio Estado que pode fazer isso. Essas lacunas, apesar de existirem, porque assim, o Estado ele não pode falar pelo ser humano. Só o ser humano é que sente, ele pode buscar os seus direitos através de seus representantes legais. Eu vejo assim que nós estamos ainda muito, apesar de ter ganhado muitas lutas, vencido muitas batalhas em quesito de direitos humanos, Leonardo, eu vejo ainda que nós estamos ainda caminhando, porque nesse exato momento nós estamos regredindo aí mais uns 10, 15 anos. Nós estamos falhando na defesa e a garantia desses direitos fundamentais, no caso, os direitos humanos. Essa é a minha posição. Sem dúvidas, doutor Luciano. E aqui também buscando aquilo que eu também disse no início, a propósito de algum comentário que fiz sobre uma exposição de um colega, realmente nós em Portugal temos com problema sobre a questão da habitação, que também é um direito básico, um direito essencial que nós, como cidadãos, seja de qualquer país, na minha opinião, nós temos que ter esse direito à habitação. O Estado deveria, sim, eh, ter uma certa ingerência para garantir que os seus cidadãos tenham uma habitação condigna. E realmente aqui nós estamos, eu vejo o governo português muito perdido, porque eles não sabem muito bem como gerir uma situação que já não aconteceu ontem, não é do ano passado, já o preço dos aluguéis andam subindo já há muito tempo, com crescimento turístico em Portugal, com o boom também da imigração, que muitos imigrantes, não só brasileiros, eu sei que ouve-se muito no Brasil que há muitos brasileiros saindo do país, saindo do Brasil em direção a Portugal, vindo para cá se estabelecerem, mas também pessoas oriundos, por exemplo, do Marrocos ou do Líbano ou de outros países também da parte mais central, da Ásia Central, que vêm para cá e eles acabam se sujeitando a condições que são insalubres, são condições de alojamento que é uma coisa impensável. E penso que foi na sexta-feira passada, uma ministra do governo atual português emitiu uma declaração de que vai pedir ajuda à Comissão Europeia, porque não sabe como resolver essa situação, essa questão. Quer dizer, isso eu consigo entender que pode ir, então, à, à Corte Europeia, mas eu não entendo como é que o próprio governo não consegue gerir um assunto interno. Por que que tem que ir à União Europeia? A União Europeia já, enfim, já não vou dizer que já se preocupa com tantas outras coisas, porque também faz parte, mas realmente por que que o próprio governo tem que ir buscar lá fora. Mas sim, realmente aqui nós temos essa questão do TED, não é? Do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em que o próprio cidadão, e eu julgo que o último caso que um cidadão, uma pessoa, intentou contra Portugal e que houve uma decisão foi em junho desse ano. Portanto, é mais recorrente do que aquilo que nós pensamos. Não é uma coisa esporádica, não são casos limitados. Acontece. No ano passado, em 2022, houveram também muitas decisões e, inclusive, aqui um professor da Universidade de Lusófona aqui, que foi até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Na altura chamava-se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas houve uma diretiva para alterar esse nome, ao meu ver, muito bem feito. Passou, então, não direitos do homem, mas direitos humanos, e ele conseguiu vencer, ou seja, processou o Estado português e venceu. Realmente é, é mais um mecanismo de defesa dos nossos direitos. Portanto, não sei se mais alguém tem algum contributo, algum comentário. Julgo que não. Então, só me resta agradecer a participação de todos, excelentes apresentações. Doutor, perdão, Sim, perdão. claro, doutor Donizete, diga. Queria só agradecer mesmo, porque tem sido tão difícil fazer publicações ultimamente, tem sido tão difícil a gente conseguir levar alguns problemas regionalizados, que quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente tem que ter essa sensibilidade do agradecimento, principalmente quando se trata de um evento internacional, né? Então, assim, queria agradecer as instituições envolvidas, queria agradecer aos colegas que trouxeram os temas para a gente. É isso aí, muito obrigado, valeu mesmo.
Obrigado, doutor Donizete. Eu deixei aqui no site, no chat, a questão da ASAI sobre a fiscalização das feiras e de venda ambulante, porque eles aqui equiparam, digamos assim, a mesma coisa. Portanto, ali o doutor conseguirá facilmente encontrar legislações e poderá fazer no futuro, quem sabe, algum trabalho de direito comparado sobre o Brasil e Portugal e também, com certeza, a nível europeu. Também achei uma temática muito interessante e necessária, extremamente necessária. Muito obrigado. Sendo assim, então, eh, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado pelo tempo aqui dispensado, pela difusão dessas ideias, por trazerem temas tão necessários, tão importantes, para ser debatidos e trazer realmente à tona, e sensibilizar as outras pessoas para, o que está acontecendo no mundo atual. Eu declaro, então, encerrado o painel número 3 desse seminário e espero ler as publicações de vocês, ver no futuro vocês participando de outros congressos, trazendo mais temáticas sobre essas, explorando e aprimorando cada vez mais as temáticas de pesquisas de vocês, do mestrado em que vocês estão, então, inscritos. Muito obrigado a todos e um bom dia, boa tarde, um bom almoço. Eu julgo que já está quase se aproximando da hora do almoço no Brasil. Portanto, declaro encerrado esse painel. Muito obrigado. Boa tarde a todos.